minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se a teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Capítulo 12, 22 a 34. E a mensagem diz o seguinte, meus irmãos. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo quanto o que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as roupas. Observe os corvos que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiros, contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar um pouco ao curso de sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, porque se preocupam com outras coisas? Observe como crescem os lírios, eles não trabalham nem fiam, e eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber,
E não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o seu reino, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega nem a traça corói, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará o seu coração. Diga glórias a Deus, aleluias. Podeis assentar, aleluias. Que nessa manhã Deus possa dar força, sabedoria, discernimento na sua vida, que Ele possa colocar ainda mais fortaleza dentro do seu coração, através da graça, da misericórdia, e que a paz que excede todo entendimento guarde seus corações, guarde suas mentes, e que tudo seja repreendido em nome de Jesus, toda maldade, todos os pensamentos de iniquidades que passam sobre sua memória, seu coração, Deus possa quebrar essas barreiras e restaurar e repreender todo o mal que possa fazer dúvidas dentro de sua mente e do seu coração. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, através dessa mensagem, está nos chamando a viver pela fé, e diz que não precisamos viver na preocupação. Por isso nós somos seres humanos, criados à imagem e à semelhança de Deus. Imagine quem não tem preocupação. Porém, meus irmãos, hoje nós vemos o quanto as pessoas sofrem por causa de uma imaginação, muitas vezes que não vai acontecer, de uma certa preocupação que talvez não vá acontecer. Mas o Senhor nos lembra e diz nessa mensagem: vosso Pai sabe do que necessitais de todas as coisas. Vosso Pai sabe do que necessitais de todas as coisas. Nos deixa claro que muitas vezes nós se preocupamos, imaginamos coisas em nossa memória, nosso coração, nosso centro espiritual, que faz com que nós pegamos outros caminhos, ou muitas vezes nós perdemos o autocontrole da nossa razão, da nossa emoção, e se tornamos ainda mais egoístas em nossas palavras, em nossos pensamentos, e nós lançamos essas palavras diante dos nossos irmãos. Jesus fala com os discípulos sobre a diferença entre viver preocupado e viver confiando no Pai. E eu faço uma pergunta para você, meu irmão, que está aqui diante do altar do Senhor nesta manhã. Você está vivendo dominado pela ansiedade? Ou você está vivendo pela confiança em Deus? Essa pergunta ecoa sobre nós, fala fortemente dentro de nós. E nós somos instrumentos de amor, de paz e justiça diante do altar do Senhor. Você está vivendo dominado pela ansiedade ou pela confiança em Deus? Quais dessas duas coisas? Eu tenho certeza que dentro de você é pela confiança em Deus. Aí eu me pergunto por que você se preocupa tanto com as coisas que ainda estão por vir. Talvez um futuro incerto, talvez não é aqueles propósitos que Deus tem para a sua vida. Você não sabe o dia de amanhã. Por isso, entregue os seus caminhos ao Senhor e Ele vai fazer. Meus irmãos, Jesus ensina que a verdadeira segurança, ela está na providência de Deus, na busca pelo seu reino, e não no tesouro eterno. Meus irmãos,
ainda que a minha mente e o meu corpo se enfraqueçam, Deus é a minha força, é tudo que eu preciso. Guarda isso na sua mente. Ainda que a minha mente e o meu corpo se enfraqueçam, Deus é a minha força, é tudo que eu preciso. O alvo, meu irmão, é combater a ansiedade e ensinar a dependência da providência divina. O que hoje, mesmo os crentes que estão na igreja, não conseguem entender. Porque muitas vezes aquele mal que vem sobre nós nos toma de surpresa. Mas quando nós estamos revestidos pelo Espírito Santo, nós temos o capacete da justiça, nós temos a capa, nós estamos protegidos por Deus. Por isso, muitas vezes nós, filhos do Deus vivo, ficamos sobre a terra e esquecemos que do alto pode vir a resposta. E nós ficamos sofrendo, imaginando coisas, e nós não conseguimos segurar dentro de nós a não procurar um outro irmão e lançar aquele desabafo que nós sentimos no nosso coração. Meus irmãos, Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Diga glórias a Deus. Dá para orar? Glórias a Deus. Aleluia. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meus irmãos, muitos ali fora não contam com a providência de Deus. E Jesus diz: não andeis ansiosos quanto à vida. Ou seja, Deus, através do Filho, pede que nós nos deleitamos na presença dele. Nós temos os nossos objetivos, os nossos pensamentos, muitas vezes não são de amor e paz, são materiais. Mas, para a nossa sobrevivência, nós precisamos trabalhar, precisamos cumprir horários, para que nós possamos ter a nossa sobrevivência. Mas Jesus diz: não andeis preocupados e ansiosos. Eu sei de todas as coisas. É que muitas vezes nós não conseguimos ter essa maturidade espiritual dentro de nós. Talvez falte um pouco mais de oração, de joelhos, diante de Jesus, diante do Espírito Santo. Deus quer fazer o sobrenatural dele acontecer na sua vida, mas muitas vezes nós não fizemos corretamente aquilo que ele nos pede. Mas ele é um Deus amoroso, que mesmo muitas coisas, ele nos coloca diante dos nossos olhos, para que nós percebamos que ele é Deus. Somente ele pode nos dar a resposta que nós precisamos. Quando nós dependemos do homem, nós perecemos, meus irmãos. Por isso, ele cita dois exemplos nesta mensagem, sobre as aves, que não semeiam, não colhem, mas Deus as alimenta. Ele coloca para os discípulos. Os lírios não trabalham nem tecem, mas são vestidos de glória. São exemplos que Jesus coloca para os discípulos, porque andavam preocupados com o futuro. Jesus, ele se pronunciava já, dizendo para os discípulos que ele se entregaria na cruz. E eles não entendiam sobre a cruz. Meu irmão, se Deus cuida da criação, imagine o quão valoroso você é para Ele. Você é a imagem e semelhança dele. Jesus não está incentivando a negligência, meus irmãos, mas para os discípulos, ele está ensinando a não viver na preocupação. Para os discípulos. Mas a mesma coisa é para nós, meus irmãos. A ansiedade consome forças.
corrói a nossa fé, coloca nós num futuro incerto muitas vezes, porque nós temos ansiedade das coisas do mundo, das coisas materiais, de querer, de buscar aquilo que é na terra. Mas não que você não tenha direito de você ser prosperado, frutificado pelo teu trabalho honesto, porque Deus quer derramar bênçãos sobre cada um. Meus irmãos, o caminho é o mesmo para todos nessa terra, mas eu quero dizer para cada um de vocês que a cruz é individual. Deus nunca vai dar grandes coisas para quem tem uma mentalidade pequena. Meus irmãos, é coisas que muitas vezes não precisaria nos mencionar, mas nós precisamos falar para o nosso ego. Deus precisa que você, meu irmão, deixe a ansiedade de lado, não se preocupe com as coisas do mundo, porque Deus sabe de todas as coisas. A ansiedade não acrescenta nada na sua vida. A Bíblia diz: nós não podemos aumentar nem um côvado, mas a sua fé precisa produzir frutos. Uma fé fria, uma fé morta dentro de você não vai produzir frutos. Além dela produzir frutos, ela precisa produzir paz no seu interior. Você sem paz é uma pessoa que não tem descanso. Por isso, meu irmão, muitos se desgastam com preocupações, mas quando oramos e confiamos em Deus, nós experimentamos a paz que excede todo entendimento. E isso está escrito lá em Filipe 4, 6, 7. Meus irmãos, muitas vezes nós gastamos mais energia em imaginarmos aquilo que não vai acontecer em nossa vida. Talvez muitos problemas que começam a se apresentar, mas através da oração você consegue quebrar as barreiras do inimigo, porque a tendência dele é instigar o teu ego, a tua alma, o teu espírito, para que você imagine todas essas coisas. Por isso eu quero que você viva a realidade presente do nosso Deus. E o Senhor nos lembra: a vida é mais do que o alimento, o corpo é mais do que as vestes. Eu vou repetir, meus irmãos. A vida é mais do que o alimento, o corpo é mais do que as vestes. Diga glórias a Deus. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Aleluia. Se Deus cuida até do que parece insignificante, meu irmão, quanto mais nós que somos filhos, criados à sua imagem, somos redimidos por Cristo, nosso Senhor. A ansiedade não resolve nada, pelo contrário, ela tira a sua paz. Eu vou falar mais uma vez. A ansiedade não resolve nada, pelo contrário, ela tira a sua paz. Por isso, meu irmão, dando um passo à frente, buscai, pois, em primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está no versículo 27 a 31. O mundo muitas vezes não. O mundo busca apenas comida, bebida, roupas e segurança. É ou não é? E Jesus ensina: vosso Pai sabe do que necessitais dessas coisas. Vosso Pai sabe do que necessitais dessas coisas. Meu irmão, e Deus faz um chamado: buscai primeiro o reino de Deus. Tu já pensou, meu irmão, se Deus chega de repente? E a Bíblia diz que nós apagamos aqui, a luz apaga e se acende uma nova luz. Essa nova
almeja estar no seio de Abraão, no paraíso, no consolo. Quantas pessoas, meus irmãos, tiram a vida, deixam o diabo ceifar a sua vida, achando que vão se livrar do problema aqui neste mundo. Mas ao apagar aqui, acordam do outro lado, arrependidos, totalmente arrependidos, para viver o tormento eternamente. E depois o lago do fogo, lá junto com o diabo. Meus irmãos, a imortalidade da alma é uma coisa que nós precisamos entender. Que nós apagamos aqui e ligamos do outro lado. Ou na parte do tormento, que já é perdida a salvação, ou na parte do seio de Abraão, aguardando Jesus Cristo. Meus irmãos, não vou falar em escatologia, porque nosso entendimento é aqui sobre esta terra. Por isso eu quero dizer, novamente, buscar primeiro o reino de Deus. Não significa que você precisa abandonar todas as suas responsabilidades sobre esta terra. Mas claro, não deixe de priorizar Deus e sua vida acima de tudo. Meus irmãos, hoje chove, mas vocês estão aqui diante do altar, através do Espírito Santo. Deus está vendo que vocês estão aqui. Vocês podiam, eu estava falando com o meu irmão, muitas pessoas hoje querem aproveitar dormir, enquanto dorme, perde. Mas vocês estão aqui na presença do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, com a sua alma, com o seu espírito. Este corpo vai ficar, ele veio do pó e ele vai ficar. Mas o corpo está em funcionamento, está em vida. Mas o que Deus quer de você é que um dia Ele vai te dar um novo corpo, um novo nome. E você, para você vencedor, que estará no reino dos céus, adorando e exaltando o nome de Jesus eternamente. Deus está preparando uma cidade, Deus está preparando a parte celestial para os vencedores. E você, com certeza, nós queremos estar lá. Estamos aqui diante do altar, lançando a palavra do Senhor nas nossas mentes, nos nossos corações, para que nós possamos sair daqui com ela dentro do nosso coração plantada. E que ela possa brotar ali fora, que você possa não se envergonhar de Jesus Cristo, repreender aquilo que é diabólico, que não faz parte, que contamina o coração das pessoas, e que você possa testemunhar as maravilhas do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, as promessas, os milagres, porque Ele é o mesmo Deus, é o mesmo juiz, a palavra dele é a mesma ainda, meus irmãos. Por isso, busque o reino, submetemos a vontade de Deus em todas as áreas, meus irmãos, da vida. Vivemos conforme então os ensinamentos de Jesus Cristo, desejamos que Deus reine nos nossos corações e nas nossas atitudes. Promovemos então a justiça, a paz e a alegria do Espírito Santo. Está em Romanos 14, 17. Diante da justiça de Deus, nós buscamos a santidade e fizemos o que é correto aos olhos de Deus. Buscar a justiça e o reino é viver de forma que a vontade de Deus se cumpra em nós. Glórias a Deus. Eu vou falar mais uma vez, meu irmão. Buscar a justiça do reino é viver de forma a que a vontade de Deus se cumpra em nós. Diga graças a Deus. Aleluia. Quando nós priorizamos a obra de Deus, nós testemunhamos os milagres na provisão de Deus. E aqui não. Nós precisamos entender uma coisa, meus irmãos, que quando você planta, você testemunha no altar de Deus. Não seja egoísta, muitas vezes, muito ego. Todos nós somos falhos, todos nós cometemos erros, mas nós temos Jesus Cristo, que é o nosso grande mediador entre nós e o Pai. Por isso, nós temos a chance de nos reconciliarmos
de pedirmos perdão pelos nossos pecados, graças através da misericórdia, porque Ele é um Deus misericordioso, ou seja, Ele tem compaixão de você, de mim. Ele se coloca em nosso lugar. Por isso, através da graça da misericórdia, por meio da fé em Jesus Cristo. Aleluias. Por isso, para nós finalizarmos, se você investe no tesouro eterno, você está vivendo com os olhos na eternidade. Isso é bíblico, meu irmão. Então você está priorizando aquilo que tem mais valor diante de Deus, e não o que é do mundo, que é passageiro. Tudo vai passar. E quando eu falo de cuidado, meu irmão, é porque o mundo está nessa parte do materialismo, do egoísmo, do individualismo. Parece que o que nós passamos há anos atrás, que foi uma pandemia, tornou o homem ainda mais avarento, né? Mais presunçoso, mais individualista nas suas coisas, mais assíduo na parte material. Ele está pensando menos em ajudar o seu irmão e está pensando muito mais em si. Por isso Deus diz, Jesus fala para os discípulos e fala para nós: não se preocupeis, eu sei do que vocês estão necessitando. Então, meus irmãos, precisamos buscar intimidade com Deus, na oração, lendo a palavra de Deus, servindo e amando ao próximo. Se você não perdoa o teu irmão, meu irmão, já perdeu a salvação, é bíblico. Para você estar no reino dos céus, você precisa perdoar o teu irmão, porque você vai chegar na parte celestial e Deus vai dizer: eu não os conheço. Mas eu fiz isso, eu estava no altar, eu consegui almas, mas você não perdoou o teu irmão. Deus não vai te conhecer quando você chegar lá na parte celestial. Por isso, meu irmão, nós vivemos em santidade, em fidelidade ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, e quando nós temos um caráter transformado, é um tesouro que glorifica a Deus. Glórias a Deus. Meu irmão, quando você ganha almas para Cristo, lá no céu, tem uma recompensa preparada que se chama ouro. Jesus colocará, premiará você pela obra que você fez aqui nesta terra com ouro. Um julgamento, e para os vencedores há o tribunal de Cristo, onde nós seremos galardoados, todos conforme as suas obras aqui nesta terra feita. Sim, meus irmãos, há 3 julgamentos para os vencedores. Aliás, o trono branco que será para os ímpios, é onde nós precisamos nos alertar para não estar, porque dali eles estarão para o fogo do inferno. Meus irmãos, por isso é necessário que nós falamos de salvação. O que muitas vezes, e muitos pastores, não falam de arrependimento e salvação, mas sim muito mais de prosperidade e, teologicamente, deixando de lado aquilo que é mais precioso para nós cristãos, o arrependimento e a salvação. Se eu, como pastor, não ensinar o que eu já aprendi para vocês sobre arrependimento e salvação, eu estou sendo incrédulo também. O que mais importa para nós, porque sabemos todos nós que Jesus está voltando, mas nós precisamos saber sobre arrependimento e salvação também. Por isso, meu irmão, tudo que você entrega para Deus não se perde. Fica tranquilo, transforma-se em tesouro eterno. Glórias a Deus. Eu preciso recapitular para nós concluir a mensagem e dizer para vocês: confie na providência do Pai. Busque primeiro o reino de Deus e invista no tesouro eterno. Guarda isso no seu coração, meu irmão. Por isso, eu quero fazer um convite
convite para você, para nós concluir e dizer para você que está aqui também. Entregue sua ansiedade ao Senhor. Confie nele. Viva uma vida de confiança e de prioridade ao reino de Deus. Nesta manhã, meu irmão, buscai, pois, o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas. Está lá em Lucas 12:31. Eu vou falar novamente. Buscai, pois, o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas, diz Jesus Cristo, para nós, Filho do Deus vivo. Aleluia! Glórias a Deus! A mensagem, meus irmãos, é esta.